Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e esse é mais um vídeo do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos evidências, experiências que mostram que Deus está vivo, fala conosco também. E no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência que eu tive no ano passado. Aproveite, inclusive, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta este vídeo e também compartilhe com mais pessoas. E nessa experiência, eu tive uma espécie de visão. E era algo novo para mim, porque eu muito raramente sou ousado com alguma visão ou sonhos, né? Normalmente eu tenho sonhos. E às vezes entendo quando é que um sonho é diferente do outro. Quando de fato aquele sonho ele provém de Deus, né? Nós podemos discernir isso de uma maneira melhor. Mas nessa experiência eu tive uma visão. E só para que vocês entendam o contexto, desde o ano passado passei a frequentar a igreja com mais frequência. E quando eu tive essa experiência, eu não estava ainda inserido, né, no grupo de louvor, não tinha ainda sido separado para essas funções. Mas já havia no meu coração o desejo. E eu também já dava dicas, né, de violão após o culto para algumas crianças, dicas de flauta também. E nessa visão eu tinha acabado de orar e era por volta das 15 horas. E aí eu fui preparar um café. E durante a preparação desse café foi aí que eu tive essa experiência, que foi como se fosse um pensamento externo. Eu não estava pensando de maneira nenhuma nisso, estava ali focado em preparar o café, né? E veio essa imagem na minha mente, essa visão mesmo. E também haviam informações que já entra aí na categoria talvez também de revelação, que é quando a imagem ela diz muita coisa. Então, ao mesmo tempo que eu vi esses flashes, também havia uma informação ali contida sobre aquelas pessoas da visão. E a visão foi o seguinte, já sendo bem direto, eu via uma irmã da igreja, uma senhora, que eu nem sabia o nome dela, e nem do filho, mas eu os via sempre. E nessa visão ela chegava na igreja e o interessante é que ela era como se a presença do Espírito Santo fosse adiante dela. Eu sentia aquela paz. E o Senhor também falava assim que era importante nós nos aproximarmos de outros irmãos na fé que estejam há mais tempo, para que uns possamos fortalecer aos outros. Então, nesse momento, havia essa informação, sabe, contida nesse flash. E essa senhora, ela tem um filho que ele tinha... Vou mandar até um abraço para ele, que é o irmão Tiago, lá da Pituba. E esse irmão, né, ele tinha sido passado da classe de intermediários e ido para a classe de adolescentes. E ele tocava a escaleta junto com a classe de intermediários. E ele passou um tempo ali naquela transição para a classe de adolescentes. E Deus mostrava uma certa preocupação com ele, para que ele não deixasse de se sentir útil, já que antes, como intermediário, ele tocava a escaleta e agora, como adolescente, já não estava tocando mais. E também nessa espécie de visão, Deus me comunicava que era para que eu me aproximasse dele e ensinasse teclado. Seria essa nova etapa da vida dele, passar da escaleta para aprender o teclado. E eu achei aquilo assim, interessante também. Deus se preocupou assim, com essa fase da adolescência. Isso aí estava meio que contido também como uma informação ali subentendida na visão de que a adolescência de fato impõe alguns desafios, né, para o jovem na igreja. São muitos convites do mundo, muitas influências, pensamentos, muitas questões, né, inclusive de ordem interna, dessa mudança do corpo, hormônios, que também são um desafio na vida do jovem. E aí passou-se a visão. E eu estava com uma xícara de café preparando, eu não entendi, né? Interessante, como é que surgiu esse pensamento? E eu dificilmente tenho alguma visão desse tipo. Foi uma das raras vezes que eu fui usado com esse tipo de dom espiritual. Eu costumo ter mais sonhos, né? E
existem sonhos que nós identificamos quando é de Deus e quando não é, quando é coisa da nossa cabeça que não tem lógica nenhuma. Mas nesse dia tive isso. E aí o interessante foi o desdobramento disso. Eu não conhecia ainda, não sabia o nome deles, nem desse adolescente, nem de sua mãe. E à noite, se eu não me engano, nesse mesmo dia, ou durante essa semana, eu fui para o culto. E a primeira confirmação foi que eles normalmente sentavam um pouco mais à frente. Mas nesse dia eles sentaram justamente na banca posterior à minha. Ou seja, uma proximidade, né? E a partir dali eu lembrei daquela visão e terminou o culto, eu fui falar com eles, né, me apresentei. Eu nem função ainda tinha, como eu mencionei no início. Mas eu falei com ele, falei com a irmã também. E disse que estava disponível no futuro, quem sabe, dar dicas, né, de instrumento para ele. Mas aí, interessante que pouco tempo depois disso, esse irmão, ele foi levantado para o grupo de louvor, ele foi separado para essa função do grupo de louvor. E aí eu passei um tempo sem ir na igreja, depois de uma semana, mais ou menos, eu já o vi lá na frente. E eu já vi esse cuidado de Deus, realmente, com a vida dele, para que ele se sentisse útil para o Senhor que conhece o coração. E aí ele já estava no grupo de louvor. E ali, para mim, foi uma outra confirmação de que realmente Deus tinha algum plano para a vida dele. E aí o tempo passou, o pastor dessa igreja, ele foi para uma outra localidade, veio um outro pastor também para ser responsável pela igreja, e esse outro pastor, ele foi orientado a abrir um projeto de oficializar esse projeto Aprendiz para ensino de instrumentos. E esse pastor ficou responsável por 2 bairros, né? Pituba e Brotas. A igreja de Brotas é a que eu participo. E esse jovem, esse adolescente, ele foi orientado que ele fosse para a igreja da Pituba. E ali, inicialmente, isso foi inclusive antes do projeto Aprendiz ser oficializado na igreja. E eu pensei assim, talvez no futuro eu possa dar aula a ele novamente, mas achei assim, eu disse, se eu não for professor dele, o Senhor vai levantar alguma outra pessoa para cumprir nessa promessa. E depois, inclusive, Tiago, que é esse adolescente, ele me disse que estava aprendendo teclado com um outro irmão online, né? E eu disse, não, o Senhor está cumprindo ali o que ele falou, seja através de mim, seja através de outra pessoa. Só que, resultado, com a implementação desse projeto Aprendiz, nós passamos a querer ensinar, né, para todos os interessados nessas 2 igrejas, Pituba e Brotas. Eu continuei, nesse meio tempo fui levantado também, separado para o grupo de louvor, e aí oficializou-se o projeto, e eu passei também a ensinar nas 2 igrejas, né, por orientação aí do ministério. E aí foi quando se cumpriu, de fato, essa visão, porque eu passei também a me deslocar para Apituba, que é esse outro bairro, até um pouco distante de onde eu moro. E quem estava lá para aprender teclado? Irmão Tiago, entendeu? Então, você vê que quando Deus mostra alguma coisa, se provém dele mesmo, e eu fiz essa prova com Deus para ver se era algo da minha cabeça ou se não, mas quando vem de Deus, as coisas se cumprem, né? Às vezes a circunstância parece dizer o oposto. Eu não havia sido separado ainda para a função, o irmão mudou de igreja, foi para outro bairro mais distante, mas nós vemos o agir de Deus cumprindo aquilo que ele orientou. E hoje, por isso que eu estou contando essa experiência aqui, porque de fato se cumpriu, né? Às quartas-feiras nós temos tido essa aula lá na igreja da Pituba, e eu tenho de fato dado dicas aí de teclado para meu irmão Tiago. Também descobri que ele tem um canal no YouTube e dá dicas para outras crianças e adolescentes a aprenderem escaleta, né, que é aquele teclado menor de sopro. Ou seja, Deus, ele quando mostra alguma coisa, é porque normalmente essa pessoa ela também pode multiplicar, né, esses frutos. Nós vemos quando o Senhor ele se apresentou para a mulher samaritana, ele se apresentou para ela, uma mulher rejeitada por muitos, e o Senhor para ela se denominou como Messias, o Salvador. E através daquele ato, a mulher samaritana multiplicou a semente para toda a cidade.
e evangelizou a toda a cidade. E da mesma forma, Deus também às vezes faz que nós possamos servir a um membro, e a partir daquela experiência, esse membro também pode multiplicar a palavra de Deus, multiplicar aqueles dons de serviço, que nossos talentos são para servir o corpo. Pois bem, foi essa a experiência de hoje. E se você ficou até aqui, curta, comente abaixo também. E até o próximo vídeo do quadro Testemunhos Espirituais. Um forte abraço.